Aula 11, Background infinito. Nesta aula será desenvolvido um jogo utilizando a técnica de background infinito. Essa técnica consiste em movimentar o background enquanto que o jogador fica na mesma posição horizontal, somente com um movimento vertical. Porém, como o background está se movendo em direção ao jogador, dá a impressão que o jogador está se movendo, no caso aqui, para o lado direito da tela. Como sempre, né, as figuras utilizadas para os inimigos, para o jogador, para tudo, devem ser elaboradas por uma equipe multimídia. Para esse nosso curso, nós estamos usando as imagens e figuras pegas na internet, nesse site do Kennedy, mas eu também ofereço outros sites aí, e existem outros sites que podem ser utilizados. Já com Construct aberto em inglês e um usuário cadastrado, dessa vez nós vamos usar um novo jogo, não vamos abrir o anterior e dar continuidade. É um novo jogo, esse novo jogo vai se chamar Jogo Back Infinito. Jogo Back Infinito, vai ser do tipo Landscape, tá? 1090, né? 1080. Então, 1920 por 1080 é Landscape e vamos criar, sim, Event Chip. Então, vamos criá-lo. Tá? Aqui está o jogo. Vejam que é a área de trabalho, né? A área de trabalho ainda está grande, mas o jogo mesmo, né? É a parte, vamos só diminuir um pouquinho para poder dar uma olhadinha. Ó, tá vendo? Esse daqui é a área de trabalho, aquela que vai aparecer na hora que nós demos o play, e isso daqui é o restante, né? O layout, para que a gente possa colocar elementos a mais, mas normalmente nós não usamos, então nós vamos deixar, né, o jogo aqui, ele está com as dimensões de 1920 por 1080, essa mesma dimensão nós vamos pôr aqui no layout. Então, aqui no layout, nós vamos colocar, só que aqui é em cima, um lugar um pouquinho diferente, mas aí os dois ficam do mesmo tamanho. Tá? Como nós vamos trabalhar daqui para frente, só naquele primeiro que nós fizemos daquela maneira, mas agora sempre vamos trabalhar dessa maneira, quando a gente pode ter a tela total. Se tiver alguns elementos a mais, nesse jogo tem alguns elementos a mais, não tem problema, nós podemos colocar fora aqui, que isso não influi em nada, tá? O nome do layout vai ser Lei Jogo, como nós sempre estamos fazendo, né? Vamos chamar ele de Lei Underline Jogo. E o nome do Event Sheet vai ser EVE Underline Jogo. Eu acabei dando um duplo clique e ele abriu, mas não tem problema, né? EVE Underline Jogo. Mas eu vou começar a trabalhar mesmo no layout, por isso que eu vim para o layout, que pode vir por aqui também. Nós vamos começar colocando a figura do background. Nós vamos salvar antes de mais nada. Menu, Project, Save as a single file. Nós vamos chamar naquela pasta Construct, que já abriu automaticamente, que está na área de trabalho, agora já com a pasta aula 01, os elementos, que são os elementos dessa aula. Nós vamos salvar com o nome, não vamos dar continuidade, lembra? Nós estamos chamando aula 01, aula 01, aula 02, né? Jogo plataforma 01, plataforma 02, assim por diante. Agora nós mudamos um pouco, vamos chamar de jogo background infinito. E essa aula vai ser a única aula desse jogo, né? Nós não vamos, deixa eu ver, background infinito, infinito, tá? Vamos fazer só em uma aula esse jogo, tá bom? Então nós vamos começar inicialmente, agora que ele está salvo, agora que está tudo certinho, nós vamos inicialmente colocar o background, que é aquele que vai ficar se movimentando, tá? Então, é uma figura, né? Vamos criar duas camadas antes de nós começarmos o jogo. Nós vamos deixar essa camada 0 aqui, que nós vamos chamar, diferentemente das outras, né? Nós vamos chamar de background. E acima dela, nós vamos colocar uma camada chamada elementos. Insert line above, acima. Uma camada chamada elementos. Tá? Vamos trabalhar com essas duas camadas. Só podemos trabalhar com duas camadas nessa versão gratuita.
Então, paciência, né? No background nós vamos colocar o background e tudo o resto nós vamos colocar nos elementos, tá bom? Então, no background, vindo aqui na camada background, na layer background, nós vamos clicar com o botão direito, Insert a New Object. O objeto vai ser também um sprite que eu vou chamar de SPR Background, ou poderia ser só background. Desculpe, não, o nome eu chamei só de background. Eu vou fazer assim porque ficar em acordo com a programação, senão pode atrapalhar. Que é a programação que está no material. Então, é interessante que tenha exatamente o mesmo nome. Deixa eu confirmar. É background, nós chamamos ele de background, tá? Ok, insere. Tá? E vamos inserir lá. Vamos buscar, está na pasta aula 011, elementos da aula 011. Vamos abrir. Tem que vir dentro, né? Dentro da área de trabalho. Na área de trabalho nós temos uma pasta construct. Dentro da pasta construct, aula 011, elementos. E lá nós temos a figura do background. Então é só colocar, ela vai encher a tela toda, sem problema. Nós podemos até mexer nas dimensões aqui e tudo, né? Podemos redimensionar, mas nós podemos fazer isso também lá. Se quiser, pode dimensionar, vou dimensionar aqui, ó. Nós queremos que ela fique 1920 por 1080. Então, eu vou tirar a proporcionalidade, 1920 por 1080. Isso pode ser feito depois também, mas vamos aproveitar e vamos fazer aqui, já deixa certinho. 1920 por 1080, tá? E nós vamos colocar o ponto de referência top left. Então, já está no ponto de referência, quick assign top left, aqui em cima. Isso é importante. Nesse daqui é importantíssimo por causa de toda a movimentação, tá bom? Então, eu vou fechar. Ele vai vir aqui. Esse background eu vou pôr aqui na posição 00. Óbvio que eu posso colocar aqui no capricho, né? Vai dar quase que certo. Mas é muito interessante, eu posso colocar por aqui, ó. Né? 00 é mais garantido. E nesse aqui eu vou precisar de precisão mesmo. Por isso que eu faço questão de colocar nessa posição. Tá? Então nós estamos aí com a primeira figura, veja. Ela é 1920 aqui por 1080, que é exatamente o tamanho da tela toda, e ela está na posição 00. Agora eu vou duplicar, né? Não preciso duplicar exatamente, né? Eu vou diminuir um pouquinho só para que nós possamos ver. Posso dar Ctrl+C, Ctrl+V, mas também posso pegar aqui e colocar uma outra aqui, né? Do mesmo tamanho, né? E vou colocá-la nessa posição aqui. Para ela, quando terminar uma, tem que começar a outra. Então, tem que ficar bem justinho. Ela também vai ficar, né, 1920, né? Só que aqui, né, ela vai ficar na 1920, né? Que é essa posição aqui, por 0, tá? Então, a posição dela, ó, aqui é 0, aqui é 1920. Então, essa segunda vai entrar no 1920 por 0. É importantíssimo para ela ficar bem justinha, né, para não dar má impressão na hora que estiver tocando de uma para outra. Veja, vai ficar praticamente a mesma imagem. Então, agora nós vamos fazer a programação para que isso seja possível, tá? Então nós vamos lá, nós queremos que entre essa figura, né, quando essa figura acaba, tem que começar outra. E quando a outra figura acaba, tem que voltar a essa. E vai ficar o tempo todo fazendo assim. É isso que nós vamos fazer aqui no script, né? No Event Sheet. Então, nós vamos começar movimento do background. Então, nós vamos criar um grupo, só para a gente deixar isso certinho. E esse grupo vai se chamar movimento underline background. Movimento background. No movimento do background, nós não vamos nem colocar comentário, que é só para isso que ele vai fazer, tá? Então, toda vez que ele estiver passando, toda vez que... Evertick, né? A cada rodada, vamos dizer assim, né? A cada rodada, nós vamos querer que o background diminua 2 unidades na posição X. Por que 2? Para dar uma velocidade legal. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 1. Depois pode até mexer.
para sentir a velocidade, tá? Então, vamos pôr, ó, everything, né? Isso o sistema vai fazer. Em toda vez que passar, toda vez que eu rodar a programação, everything, né? Eu vou querer que, para ele fazer a posição dele, igual a posição dele do x menos 2. Só o x eu vou mexer. No y não, né? Só vou mexer no x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o background, faça o x, é 7x, acho que nós não usamos isso até agora. 7x é a posição dele mesmo, tá? Então, dele mesmo é self, né? Em programação, self.x menos 2, tá? Então ele vai andar menos 2, né? Vai correr 2 para a esquerda então ele vai dar a ideia de movimento, tá bom? Vamos só dar uma olhadinha rapidinho, tá? Eu coloquei, né? Self ponto, eu pus vírgula sem querer, tá? Self ponto x menos 2. Pronto. Dó. Tá? Só para entender o que aconteceu. Primeira vez sempre demora um pouquinho para carregar. Tá? Está se movimentando. Tá vendo? O corte está aqui, ó. Tá? Mas o que vai acontecer, né? Então só tem duas figuras. Quando acabar a segunda figura, ele vai parar, vai ficar branco, né? Vai ficar o resto que tem lá. Então, esse é o primeiro passo, tá vendo? Acabou, tá? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, quando acabar, quando é que vai acabar? Vai acabar quando esse primeiro chegar lá no final, não é isso? Então, quando esse aqui quando ele chegar nesse final, qual é a posição dele? É menos a largura dele toda, não é isso? Não é menos a largura dele toda? Aí, na hora que for menos a largura dele todo, eu vou fazer com que o x dele fique a largura dele. Então ele volta lá para trás e vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Vamos entender? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o background, olha. No background, o valor de x dele. Compare x. Podia ser igual, tá? Mas para não ter problema, eu vou pôr menor ou igual, é mais garantido, né? Menor ou igual. Então, menor ou igual a menos self, porque menos, né? Porque ele já andou uma largura toda. Então, é menos self ponto x, ponto it, desculpa, ponto it, largura, né? Quando a largura dele estiver na posição, quando x estiver na posição de menos a largura dele, quer dizer, ele já andou uma largura inteira, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o x dele e vou falar para ficar igual à sua largura. Então não vai depender da largura, né? Então eu vou pegar o x, 7x, igual a self ponto width. Então, entendendo, né? O sistema, cada volta do sistema, evertick, o background, né? Esse background vai ter o x diminuído de 2. Então, ele vai andando, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Quando ele andar tanto que o valor da largura dele, a posição dele for igual, a posição x dele for igual ao tamanho da largura, só que menos o tamanho da largura, porque ele está todo no lado esquerdo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o x dele seja a largura de novo. Então ele pula para o outro lado de novo. E aí ele vai para trás daquela outra imagem, tá? Eu vou dar uma gravadinha, né? Que é sempre bom. E aí agora a gente vai ver que o sistema vai rodar do jeito que a gente deseja. Vou só colocar para nós estarmos vendo. Olha, está começando a correr, né? Está correndo, tá? A largura dele. Aqui dá para ver a emenda, tá vendo? Se você olhar com muita atenção, não.
Não era aqui, eu olhei para não vi, não. Se você olhar com atenção, dá até para ver a emenda, tá? Mas vê que está tão bonitinho que, dependendo da resolução do computador, aqui, a emenda está aqui, tá vendo? Então nós estamos com a segunda figura. Essa aqui já é a segunda figura. Vamos dar uma olhada. Aguardando, vai aparecer mais uma vez a primeira figura de novo e assim sucessivamente. Aqui de novo a emenda, né? Aqui tem uma emenda. Então, ele vai ficar andando assim o tempo todo. Se eu tiver um jogador aqui, onde está o meu mouse, vai dar a impressão que o jogador é que está indo para lá. Tá bom? Essa é a técnica do background infinito. E agora vamos fazer muita coisa em cima desse jogo aqui, né? Desse jogo com o background infinito. Vamos então passar para a camada elementos, porque isso foi tudo no background, né? Nós podemos até fazer uma coisa que nunca fizemos. Nós podemos travar esse background para não mexer mais nele. Né? Nós não vamos colocar mais nada no background, não vamos mexer, então eu vou travar. E vou ficar só com em uso a camada elemento. Nós nunca fizemos isso, mas pode ser feito. Ajuda, evita problemas, né? Então, nós vamos colocar um novo objeto. Esse objeto vai ser o jogador. Vai ser um objeto tipo sprite, né? SPR jogador. Jogador. SPR jogador. Esse sprite. Olha, eu posso até pegar por aqui. Às vezes eu gosto muito de pegar por lá, que é a animação, né? Mas pode pegar por aqui também. Nós vamos lá dentro da pasta 11 e nós vamos pegar o fly 1, fly 2. Isso, só. Fly 1, fly 2, voando 1, voando 2, né? Ok. Então já vem os dois para cá. Eu não preciso apagar o primeiro. É uma coisa, né? Nós podemos cortar, vamos dar uma recortada. Lembrando que apply to animation, né? Não role animation, aqui deveria ser também, né? Quem sabe o deles arrumam. To animation. Então, os dois estão no mesmo tamanho, tá vendo? Os dois estão do mesmo tamanho. A diferença que dá para ver é só na hélice aqui, né? É só na hélice que dá para ver. Aqui fala para apagar o Prime Value, não precisa, né? Vamos redimensionar as imagens para 320 por 170. Então, vamos lá, 320 por 170, para ficar do tamanho que nós desejamos. Apply to whole animation, né? Aplique em toda animation. É só aquele primeiro quadro que não tinha o do crop, né? Da ferramenta crop. O resto é whole animation, é assim que deveria chamar todo. Então todas ficaram do mesmo tamanho. A imagem, no ponto de referência, nós vamos pôr no meio, tá? Acho que ele já está no meio, mas middle, tá? E aqui tem que fazer em duas etapas. Colocou na verdade eu coloquei na segunda, né? Mas tudo bem, não tem problema. Agora tu vem apply to whole animation. Então os dois, né? Ó, os dois agora estão com o ponto de referência no meio. Vamos na animação. Vamos colocar a animação em loop para que a gente veja e vamos dar um playzinho para que ele rode, a gente dê uma olhada. Tá vendo? Dá para ver simplesmente aqui a hélice girando, tá? Então, era isso que nós queríamos nessa primeira animação. Vamos colocar uma nova animação. Vamos colocar a animação shoot no momento que ele está atirando, tá? Então, animation, tá? Add animation. Eu esqueci de pôr o nome da primeira. A primeira é Idle, né? I-D-L-E. Tá? É melhor você pôr o nome que ajuda, né? Pode deixar a animação 1, 2, mas não é muito bom, né? Vamos para essa daqui. Tá? Atirando, né? Shoot, né? Atirando. E aí nós vamos colocar nessa animação, ó, o Idle é essa aqui. Nessa animação nós vamos colocar, pode colocar por aqui também, embora a gente coloque mais pelo outro, né? Então, nós vamos colocar chute 1, 2, 3, 4. Tem 4 animações, não, tem 5 animações dele atirando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Ok. Tá lá. Nas 5 animações, né, nós vamos fazer um corte em toda a animação, to all animation. Vejam que todos, né? Opa, acho que, não sei, né? Vamos ver de novo.
Ah, sim, porque ele dá uma subidinha, é ele voando, né? Então ele fica indo e voltando assim, com ele voando. Sabe que eu não deveria ter vindo essas duas? Eu acho que eu me enganei. Esses daqui são de atirar. Chute um, chute dois, três, quatro. Ah, tá, ele está atirando, tá certo. Ele está atirando. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Ele é 0 a 5 é ele atirando. Então, nós vamos ver que nós vamos fazer também ponto de referência no meio, né? Para não ter problema, tá? Meio, middle, apply to animation, tá? E aqui nós vamos fazer uma outra coisa que nós não havíamos feito ainda. Nós vamos colocar um ponto de referência a mais aqui. Ele deixa para colocar lá no final, né? Mas vamos fazer isso e vamos adicionar, né? Nós vamos adicionar aqui um novo image point. Esse image point vai se chamar 1 e nós vamos colocar aqui na frente, ó. Por onde vai sair o tiro. Então, só que tem que colocar em todos, né? Olha, tá vendo? Aqui. Nesse aqui também. É por aqui que ele vai atirar. Aqui. E aqui. Tá? Então, esse ponto aqui, esse segundo referência aqui, opa, eu acabei. Apply to new, aqui. Apply to new. Aqui que escapou, né? Apply. Add new. No primeiro. Já está. Agora, todos eles têm que ter um ponto aqui, que é o ponto da onde eu vou mandar ele atirar. A partir da onde eu vou mandar ele atirar. Tá? Por enquanto não vai fazer muita diferença. Vamos na animação, vamos colocar ele em loop, tá? E vamos dar uma olhadinha nele só funcionando, né? Preview. Tá? Opa, tem um erro aí, ó. Ele não pode fazer isso, né? Ele está fazendo isso porque algum image point não está certo, ó. Esse image point é new. Middle, desculpe, middle. Todos têm que ser middle, algum devia estar errado. Pronto. Por isso que é sempre bom ver aqui, né? Se tiver alguma coisa errada, ó, isso, tem que ser assim, tá? Tem que ser assim, ele não pode correr. Se correu é porque algum image point está escrito errado aí, tá? Ele está pedindo para redimensionar para 317 por 170, que é 320 por 170, né? Então vamos redimensionar, que nós não redimensionamos. 320 por 170. Apply to role. A dúvida é se o image point ficou na posição certinha, né? Ficou. Perfeito. Pronto. Vamos só dar uma olhadinha antes de terminar, né? Tá? Aí ele dá essa encolhidinha para emular o tiro. Tá bom? Então vamos fazer um outro agora. Vamos pôr dele quando ele morrer, quando ele levar um tiro. Dead, né? Clica com direito. Add animation. Essa animation vai se chamar morto, né? E nessa animação nós vamos pegar a imagem dele explodindo lá, né? Aqui, que é essa daqui, ó. Não é explodindo bem, é essa aqui, com a. Como é que chama? Com a hélicezinha quebrada, né? Com a hélice quebrada. Então vamos lá na hélice quebrada, tá vendo? É assim, tá bom? Vamos acertar, só tem essa animação e não vai ter mais de uma imagem, né? E o mesmo tamanho, né? O mesmo tamanho que
ficou decidido 320 por 170. Aqui. Pronto. 320 por 170. Vamos dar uma olhadinha, coloca aí loop, lógico, né? E vamos dar uma olhadinha nesse. É só isso aí, né? É só ele com mão quebrada. Então, a gente não vê nada, mas vai ver ele quebrado aqui, tá bom? Bom, então lá tá feito, né? Tá feito a animação. Deixa eu ver todos eles, né? Ele, obviamente, vai ser plataforma, tá? Tô fechando. Então, eu vou aproveitar a oportunidade e vou salvar, né? Para não deixar ele sem salvar, não. Vou colocar ele aqui, ele vai ficar nessa região aqui, mais ou menos, que ele vai ficar só subindo e descendo, mas para isso ele vai ter que ter o comportamento de plataforma. Então, nós vamos adicionar no jogador o behavior, né? É plataforma. Só que ela vai ser uma plataforma, mas eu não vou querer que ele funcione com as setas do teclado, porque eu não vou querer que o teclado consiga fazer ele andar para frente e para trás. Tá? Eu vou querer só que ele ande para cima e para baixo, então eu vou programar. Então, para isso, né, eu vou desmarcar default como desmarcado e vou ativar o double jump, né, para ele dar um pulinho maior, tá? Então, default control desmarcado e double jump ativado, tá bom? Agora, lógico, se eu fizer, vou por exemplo, ele está aqui em cima para dar, não vai ficar aí, mas vamos pôr só para a gente ver. Se eu der um play, né, ele vai fazer só esse movimento, né? Então, óbvio que na hora que ele fizer isso e cair aqui embaixo, eu vou ter que ter um elemento aqui para segurar, né? Então eu vou fazer um sprite chão que não vai aparecer, né? Mas eu tenho que fazer insert new object, vai ser um SPR chão, sprite, lógico, né? SPR underline chão. SPR underline chão, insert. Eu vou colocar numa cor, não vai aparecer, né? Eu vou colocar na cor cinza, 128, 128, 128. 128, 128 e 128. Pronto. Ele vai ficar na cor cinza. Vou colocar aqui em cima dele. Vou colocar o top left, só para a gente ter uma referência, né? Está aqui, fecho. Vou colocar o comportamento de sólido, né? E vou colocar aqui embaixo, assim. Eu não quero que o avião saia, né? Então ele vai ficar bem aqui embaixo, assim. Eu só não quero que o avião saia. Não precisa passar para cá, né? Só até esse ponto tá bom, porque só essa tela aqui é que vai estar influenciando para nós, tá? Então, agora, né? Veja, na hora que o jogo, como ele é sólido, na hora que o jogador cair aqui, ele vai parar, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, só para a gente dar uma paradinha, mas vamos colocar pelo menos a movimentação do jogador, tá? Nós vamos adicionar o teclado, porque precisamos usar teclado, então não tem ainda, clica com o botão direito, insert new object e keyboard, né? Teclado, vamos procurar o teclado para colocar os comandos de teclado. Teclado adicionado, então agora ele vai aparecer aqui na programação, tá? Então nós vamos criar um grupo que vai ter o nome jogador agora, né? Add a group, que é o grupo que vai ser desativado quando precisar, né? Então isso é importantíssimo. Jogador. Criamos o grupo de jogador, tá? E nós vamos fazer primeiro o salto do jogador, tá? Então eu vou adicionar um comentário que eu vou chamar de salto.
O jogador vai ficar saltando, tá? Então, eu vou falar o seguinte, quando uma tecla qualquer, a tecla seta para cima, ela for pressionada, o jogador vai fazer um jump, tá? Então, vamos lá. Ctrl, quando, né, é no teclado, uma tecla for pressionada. Que tecla? A tecla seta para cima. Quando ela for pressionada, né, o jogador vai emular uma plataforma. Control, jump. Então ele vai dar um jump. Então na hora que eu clicar, né, seta para cima, ele vai dar o jump. Tudo bem. Agora, se ele der só o jump, né, ele sobe e desce. Eu quero que ele possa ficar no ar. Então, para que ele fique parado no ar, eu vou desabilitar a gravidade. Eu vou zerar a gravidade, melhor dizendo, tá? Então, eu vou até colocar um comentário aqui para depois a gente poder lembrar, né? Mantém o jogador no ar, tá? Mantém o jogador no ar. Como é que eu vou manter o jogador no ar? Gravidade 0. É assim que eu vou manter o jogador no ar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, quando o jogador, né, no teclado, quando no teclado for pressionado até um key pressed, quando for pressionada a tecla barra de espaço, tá, eu vou querer que no jogador a gravidade seja transformada para 0. Veja, estou mexendo nas propriedades, né? Então, no jogador, set gravity, zero. Então, ele vai parar, né? Ele vai parar no ar. Mas eu vou fazer o seguinte, né? Quando for pressionado. Só que quando eu soltar, né, eu quero que volte a ter gravidade. Eu vou pôr um valor de 800 aqui. Então, veja bem, quando no teclado uma tecla que vai ser a barra de espaço, quando ela for solta, né? Quando eu soltar essa tecla aqui, que tecla? A barra de espaço. O que eu vou querer? Eu vou querer que a gravidade do jogador, lá uma propriedade de plataforma, passe para 800. Depois pode mexer nesse número. 800, só para que a gente tenha uma ideia, tá? Vou salvar. Então, o jogo já está aí funcionando. Vamos dar um play, só para a gente sentir. Ele sobe e se eu segurar com a barra de espaço, ó, ele pode subir mais, sobe, eu posso dar vários ticks, posso fazer vários ticks, segurar com a barra de espaço, fazer com que ele suba, pode até sair da tela e voltar.